Começando mais um episódio do CIS Talks. Aqui no podcast do CIST, o Clube Internacional de Seguros e Transportes, a gente recebe especialistas para falar sobre esses dois grandes ecossistemas que movimentam tanto a nossa economia, não só no Brasil, mas também no mundo. Durante todo o tempo, tem um QR Code aqui na tela para você que nos acompanha pelo YouTube. Nesse QR Code você encontra tudo do CIST. Redes sociais, eventos, comunidade, WhatsApp, o Expo CIST lá de dezembro. Então fique à vontade para a qualquer momento escanear o QR Code e nos acompanhar ainda mais. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para o nosso dia a dia, que é o gerenciamento de riscos. E eu estou com uma especialista, ela é administradora, tem MBA em gestão de riscos pela Fundação Getúlio Vargas e é Risk Manager na Overhaul. Comigo aqui nos nossos estúdios em São Paulo, Tatiana Leite. Tati, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Cris, muito obrigada, eu que agradeço. Olha, eu estou muito feliz com essa iniciativa do CIST, tenho certeza que vai ser um sucesso e que você terá muitas histórias importantes aqui e conte comigo para contar um pouquinho da minha história. Não, eu estou super curioso, vou dar um spoiler para quem está nos acompanhando, são mais de 2 décadas de experiência, então se tem uma coisa que tem aqui nessa mesa hoje para a gente é história, com gestão de riscos, com gerenciamento e assim, nos mais variados modais. Então se preparem, porque antes da gente começar, me conta uma coisa, como é que a Tatiana chegou no gerenciamento de riscos? É uma história bem interessante. Bom, eu sou do interior de São Paulo. Que cidade? Caçapava, Paraíba. E sou formada em administração. Legal. E tinha um planejamento ali no final da universidade, já tinha um planejamento, um desenho para começar a minha vida profissional na área financeira. Só que entre concluir ali um período de estágio, trainee e ser chamada para efetivar o contrato, fui meio que arrebatada por uma frase: gerenciamento de riscos com ênfase em logística. Bonita a frase, né? Frase, pô, bonita. Né? Há 20 anos atrás, eu falei, nossa, o que é isso, né? E entrei, né, na agência de contratação para perguntar para a recrutadora e ela me disse, olha, se você quiser participar, não é necessário exatamente ter experiência, vai ser interessante. E eu fui por curiosidade até esse processo e, né, Tatiana, de nome, né, o meu nome é Tatiana, sou na letra do alfabeto, eu sou as últimas a serem chamadas e, consequentemente, eu fui contratada para a vaga. Então, tive um período ali mesmo operacional do gerenciamento de riscos, com 3, 4 meses de casa na empresa que fui contratada, recebi um convite para me tornar trainee numa posição de gerente de relacionamento, né, com os clientes daquela empresa. Super rápido, né? Super rápido, da chegada até essa promoção. Né? Isso. Mas a empresa tinha uma necessidade de desenvolver ali uma carteira de relacionamento direto com os seus contratos, né, na visão de gestão de riscos. E eu, menina, recém-formada, né, parti do interior para São Paulo. Uau! Não tinha trabalhado em São Paulo, não conhecia do segmento de transportes, muito menos de gerenciamento de risco. Com aproximadamente 6 meses, eu estava encantada com o número, né, de novidades, situações, de conhecimento que eu podia agregar, né, com o número de interações que eu estava tendo ali no dia a dia com clientes, com seguradoras, com tecnologias. E aí, ali 6 meses, né, já de trainee, vamos dizer assim, no papel de relacionamento com a gestão de risco, aquele meu antigo contratante trainee me chamou, Tatiana, volta, vamos fazer acontecer a sua carreira no mundo financeiro. E eu disse para ele, não quero mais. Não, o bichinho do gerenciamento de risco me picou e é aqui que eu vou ficar. E como é que a faculdade, a primeira faculdade de administração, apesar de você ter seguido por outro caminho, de alguma forma ela te ajuda nesse dia a dia? Muito, muito. Porque, assim, quando a gente fala da faculdade de administração, ela é abrangente, né? Você tem foco
em economia, você tem foco em organizações e métodos, que no passado, inclusive, era uma matéria presente. Você tem um foco em gestão de projetos, você tem um foco em pessoas, né? E todas essas matérias, elas fazem parte da vida de um profissional de gestão de riscos. Quando você traz, né, a visão de organizar um projeto, gerir pessoas, né, gerir custos, o time de como você organiza os processos para que eles aconteçam e você de fato possa prevenir, faz total sentido, né? Ali a formação, ela traz bastante, né? É bem complementar. É bem complementar, apoia bastante. Muito legal. E no seu dia a dia você atua diretamente com o transporte em geral? Sim. Aéreo, rodoviário, marítimo. Para quem está nos acompanhando, aliás, vamos lá, para quem está nos acompanhando, que usa Mercado Livre, que usa Amazon, qualquer compra que você faça, do momento em que a compra é concluída no e-commerce até a hora em que ela chega na sua casa, existe um arcabouço, um ecossistema da logística no Brasil. Aliás, Shopee. Quando você compra algo fora do Brasil, uma compra internacional, para isso chegar no seu endereço em poucos dias hoje, existe um arcabouço gigantesco. Então, conta um pouquinho para quem está nos acompanhando, Tati, como é que é esse universo da logística no Brasil e no mundo, considerando esses grandes três, né, aéreo, marítimo e o rodoviário, esses grandes três modais. Cris, e você trouxe na sua fala, e é isso, né, o universo, né? Porque quando a gente pensa no transporte, normalmente a gente, né, como consumidor final, nós enxergamos o transporte chegando na nossa casa, né? Se atrasou, se adiantou, se cumpriu aquele agendamento ou não. A gente reclama, se atrasa. Se atrasa. Mas é importante enxergar que, né, assim, é mais complexo, né? E assim, eu que sou uma apaixonada, é mais divertido, inclusive, você olhar o todo, porque nós que estamos do lado de cá, nós apanhamos uns clientes, inclusive, tanto no transporte, no abastecimento da cadeia fabril, né, o apoio ao time, né, de logística e fabril na escolha, muitas vezes, da embalagem correta. Quando você fala de um transporte marítimo, a preocupação, dependendo dos segmentos, de como você vai fazer o transporte dentro dos containers, ou então até mesmo no porão de um navio, para que aquela mercadoria chegue intacta, chegue em boas condições. E depois toda a preocupação de como ela segue ali o passo, né, todo o fluxo para que ela possa chegar no horário certo, ser retirada de um porto, ser transferida para um armazém, e dali ter toda uma outra cadeia de quem vai retirar aquela mercadoria, fazer a sua distribuição até chegar à nossa casa. Quer dizer, né, é um universo complexo, mas eu costumo dizer que é muito divertido, né? E são muitos os processos. Muitos os processos. Eu acho que esse exemplo do Mercado Livre, da Amazon, da Shopee, ou daquilo que a gente resolve ali em 3 ou 4 cliques, não se imagina o tamanho desse sistema, né? Desse funcionamento para que uma blusinha que eu comprei hoje chegue na minha casa daqui a 5 dias, ou no caso, né, do Mercado Livre, por exemplo, alguma coisa que eu comprei de manhã chegue na minha casa no mesmo dia. Exato. Então, eu imagino que você falou que é divertido, né? Eu acho que você não tem rotina, né? Não tem rotina. É gostoso. É gostoso, porque você acompanha, você é convidado a acompanhar as tendências, né? Você precisa entender que o ecossistema também está, né, linkado a tudo que acontece no mundo. Então, mudanças socioeconômicas, mudanças relacionadas até mesmo à natureza, Sim. que estão aqui no nosso dia a dia de leitura, de como a gente entende e previne o cliente, de como a gente se predispõe a fazer um projeto com ele diferente que faça acontecer. As questões regulatórias. As questões regulatórias. Então, normalmente, quando a gente está olhando um novo projeto, tem um cliente, por exemplo, como o Mercado Livre, poxa, ele precisa expandir, ele precisa distribuir, para ele fazer esse just in time, vamos dizer assim, ele entregar dentro daquele prazo que ele se predispõe, ele informa para o cliente, tem um background aqui acontecendo, backstage, que inclui armazenagem,
que inclui a gente entender como é que ele, de fato, ele contrata a mão de obra. Então, assim, é bem interessante. Né? Tem toda a questão da sazonalidade também. Conversando recentemente com um amigo do mercado de comércio exterior, ele dizia o seguinte: a Apple fabricou o iPhone na China. Sim. E no mês de setembro acontece o lançamento dos novos iPhones. Entre agosto e setembro, que é a distribuição desses aparelhos mundo afora saindo da China, tem que se criar toda uma estratégia de guerrilha para que as outras entregas que saem da China não sejam prejudicadas. Então, o movimento de uma companhia, por exemplo, impacta no ecossistema inteiro, né? Impacta. E aí você falou algo bem interessante, né? A sazonalidade está presente no nosso dia a dia, né? De gestão de riscos e principalmente como a gente coloca essa atenção, esse olhar de como se planejar, de como se prevenir com o cliente. E não é diferente, por exemplo, das nossas datas comemorativas. Exato. Quando você comenta, por exemplo, que você tem Dia das Mães, você vai ao shopping, a uma loja, comprar o produto, né, um presente para a mãe. Só que aquele produto, ele tem toda uma cadeia de abastecimento antecipada. Para você garantir que os produtos estejam na loja, tem todo um planejamento da indústria, né, dos nossos clientes de transporte, para que eles possam cumprir, né, a entrega no prazo e as lojas tenham, de fato, os produtos. Quer ver um detalhe interessante? A gente fala muito de Black Friday, né? Sim. E aí existem hoje, inclusive, outras iniciativas, inclusive do comércio, né, principalmente eletrônico, do e-commerce, que começa já a antecipar esse processo. Então, todo o processo de contratação, de profissional, aquilo que a gente vai pensar em relação à tecnologia, de como a gente vai ajudar ele a gerenciar ali as rotas de entrega, começa em agosto, setembro, para que em novembro tudo já esteja pronto. E a Overhaul atua nesse sentido do planejamento estratégico junto ao cliente. Sim, nós atuamos. Conta um pouquinho mais para a gente sobre os principais serviços, como que isso se dá na prática. Tá. A Overhaul é uma empresa de gestão de risco internacional. Nós temos hoje serviços que nós ofertamos aqui localmente para os nossos clientes, assim como também nós ofertamos para eles os serviços internacionais. Então, nós estamos focados em segurança e visibilidade. Legal. Então, nós apoiamos o cliente tanto na prevenção, vamos dizer assim, né? Evitar que ele tenha um dano, evitar que ele tenha um prejuízo causado devido a um extravio. Mas a gente também fala muito sobre cadeia logística. Nós temos soluções que vão desde a gestão de cadeia frio, soluções que podem garantir que o cliente tenha o chamado door-to-door, então, assim, porta a porta, né? Um cliente que tem uma operação internacional e tem uma necessidade de ter a visibilidade da carga dele chegando num outro continente. Então, nós temos hoje, desde do serviço e plataformas que ele pode controlar em real time, em tempo real. Muito bom. Aonde está a sua carga. E se eventualmente, por exemplo, no universo de transporte internacional, se ele ia algo interessante a ser dito, muito importante. Nós somos um país que, infelizmente, lida com problemas relacionados, por exemplo, ao tráfico de drogas, à questão de desvio de carga, a contaminação por abertura indevida. E aí nós temos soluções que, inclusive, podem garantir ao cliente que ele tenha acesso à visibilidade do container. Se alguém, durante o embarque marítimo, abriu o seu container. E ele pode garantir ali, né, como é que eu posso dizer? A qualidade da mercadoria dele e, assim, também, né, o cliente final dele tem a segurança de que a carga vem com qualidade, não tem nenhum problema. Então, a gente hoje propõe vários tipos de projetos separados. Alfaiataria, temos também hoje, né, na minha posição, eu atendo a nossa matriz. Então, alguns clientes de fora, chegando com carga no Brasil, nós temos aqui as soluções que atendem, né, a visibilidade a partir do momento que ele chega no porto. Tanto a parte de segurança, como a parte de safety, olhando a parte de movimentação com a cadeia do frio, enfim. Temos vários serviços separados aí para ofertar. Você sabe que você comentou sobre uma eventual contaminação. A gente sempre pensa muito nas questões de segurança, mas são tantos outros elementos, questões sanitárias, questões ambientais, questões regulatórias,
E essa visibilidade, consequentemente, que traz confiança e segurança, ela é amparada na tecnologia. Ela é amparada. Hoje, as nossas plataformas, elas conseguem nos apoiar na parametrização de um percurso, do tempo de transit time de uma mercadoria, e ela também consegue nos amparar no que a gente chama de comportamento da viagem, né? Então, quando você fala, por exemplo, de uma contaminação, ela pode ser uma contaminação cruzada, infelizmente ocasionada por uma operação mal feita, por exemplo, por um operador logístico. O que eu quero dizer com isso? Alguém desavisado que entende que aquele container, por exemplo, poderia ser utilizado para colocar mais um tipo de mercadoria. Quando você usa a tecnologia e você estabelece o comportamento para a viagem, você garante que aquela tecnologia lhe informe se alguém abriu uma porta, se ele de repente deixou aquele container mais tempo do que ele deveria. Então, a tecnologia hoje, para nós, né, que estamos na gestão de risco, eu diria que a gente não vive mais sem, né? É uma ferramenta importante, com várias funcionalidades, que garante a gente ter agilidade, né? Ou uma correção, ou uma proteção adicional. Não, que a gente tenha cada vez mais, né? Sim. Temos, né? O mundo vem num processo de evolução rápida. Temos aí inteligência artificial, IoT e tantas outras vertentes tecnológicas que vão contribuir ainda mais para essa atuação, inclusive preditiva, né? Para que a prevenção seja mais assertiva. E aí, nessa sua última resposta, Tati, você falou sobre comportamento. Você tem experiência, para além do gerenciamento, né, da gestão de riscos, com supply chain, com seguros, com resseguros. São algumas décadas de carreira. E eu suponho que você tenha vivenciado momentos marcantes, momentos difíceis. Qual que é aquele que hoje, se você tivesse que eleger, difícil eu sei, mas que você tivesse que eleger, que mais te marcou nessa carreira toda? Olha, bom, eu acho que assim, Cris, momentos, eu acho que eu sou apaixonada, né? Então é difícil dizer assim, é marcante, mas ele é um marcante de referência, né? Acho que um momento marcante quando a gente olha para o marco seguros no Brasil é um momento em que a gente tem a abertura do mercado de resseguro, né? E como os profissionais de seguro e de resseguro se preparam para analisar as ofertas, né, das resseguradoras locais, de como o mercado se comporta. E aí vem um outro marco, né, que eu acho que, assim, para mim é importante e fica marcado, né? Como tanto o painel de seguro e resseguro passa a lidar com as adversidades causadas por desastres naturais. Como o painel de seguro e resseguro passa a lidar pela incerteza socioeconômica. Então, marcos como, por exemplo, greve dos caminhoneiros, sim, até agora recém, né, a questão do Rio Grande do Sul. E isso para mim foi muito marcante, né? E agora é bem recente, está bem fresquinho, e a gente não havia passado por uma situação como essa, né? Clientes, né, distintos. Então, por exemplo, hoje na minha carteira, no meu relacionamento, tenho clientes que houveram a necessidade de fazer acontecer o transporte numa região totalmente intransitável. Por quê? Porque trabalhavam com medicamentos e precisavam abastecer as regiões mais afetadas. Então, acho que o marco do seguro vem, né? O primeiro marco é a questão da abertura do mercado de resseguro, e depois como ele transita na negociação, né, na oferta de capacidade, e aí também como a gente, né, aqui do lado da gestão de riscos, apoia, né, esse mercado a ter uma leitura clara do que ofertar, do que aceitar, e isso é bem, né, assim, um momento que foi crítico, né? Eu acho que um outro marco para mim é o internacional, né? Quando a gente olha o quanto que também a situação socioeconômica de outros países, como também as situações de guerras civis, afetaram, né,
a distribuição logística, afetaram clientes, aumentaram os custos logísticos, inviabilizaram muitas vezes algumas operações serem feitas, né, no sentido de abastecimento, né? Então afeta também do nosso lado de cá quando a gente percebe que o consumidor final vai ser né, afetado em valor. Então, a sua atuação, ela depende muito dos fatores externos. Sim. Então, quando a gente pensa, vamos olhar um recorte muito curto de tempo, 5 anos. Pandemia, Rio Grande do Sul, 2 grandes guerras, para falar apenas né, de Israel e do outro lado ali Rússia e Ucrânia. Eu acho que no Brasil a gente tem tanto a pandemia quanto o Rio Grande do Sul de maneira mais latente, e isso exige uma resiliência, isso exige uma grande atuação com inteligência preventiva, e exige, né, dentro do seu universo, inovação. Não necessariamente inovação em pirotecnia, né? Você trouxe alguns exemplos como né, o surgimento dos resseguros. A inovação pode ser uma melhoria em um processo, a inovação pode ser uma novidade até naquilo que já exista. E você é uma pessoa que busca a inovação, e eu sei que atendimento ao cliente, por exemplo, é um item que você olha com carinho, com muito carinho, muito cuidado, e que você também acaba se especializando nele. Hoje, quando você pensa em a gestão operacional dos riscos e o relacionamento com o cliente, isso pode atuar em separado ou eles precisam caminhar juntos? Não, eles precisam estar lado a lado. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque um gestor de risco, uma gestão operacional, ela só vai funcionar da maneira correta se ela entender o cliente. E entender o cliente, essencialmente, é você se relacionar bem com o cliente. E entender as dúvidas, as dores, as necessidades, os planos. Isso é extremamente importante. Quando a gente fala de fazer a gestão operacional, inclui entender em qual momento ou qual janela de tempo você encaixa soluções adequadas ao cliente. E aí você tocou um ponto extremamente importante. A tecnologia ela é a ferramenta, ela não é a solução. Ela sozinha não faz nada. Não faz nada. Ela precisa de pessoas ali. Exato. Então, quando a gente fala de solução, o quanto que o profissional, a gestão operacional tem capacidade para utilizar ferramentas ou processos, e eu digo que ferramentas mesmo de medição, ferramentas de análise, de identificação e mapeamento de riscos, e como você executa de fato o operacional para que ele se torne aderente e se torne de fato uma solução. Porque a gente, quando fala do universo de transporte, você fala essencialmente de atividades que estão ali acontecendo, né, paralelas, e que você precisa ter o cuidado de encaixar ali soluções que elas não sejam percebidas como um entrave. Tá? Ela tem que ser, de fato, uma solução, ela tem que solucionar o dia a dia do cliente. Exato. Então, conhecer do cliente, conhecer principalmente, né, o que eu costumo dizer assim, do que é a missão do cliente. O que ele colocou como missão? Como é que ele gere o negócio dele? Como é que ele espera que o produto dele chegue no cliente final? E ali você entender em qual momento você vai encaixar as janelas de soluções que ele precisa. Não é porque eu tenho muitas soluções que eu preciso apresentá-las, utilizá-las, até porque realidades diferentes exigem soluções diferentes. E aí, nesse sentido, a gente falou muito sobre esses fatores externos que impactam diretamente a sua atuação. Em alguma das suas respostas, você também comentou sobre as variáveis, né, do transporte em diferentes regiões, e você já atuou com segmentos variados. Tecnologia alimentícia, o agronegócio e tantos outros. Qual que é mais desafiador? Porque, vamos lá, eu sempre uso esse mesmo exemplo, que transportar cerveja no Rio Grande do Sul tem um risco. Transportar cerveja no Maranhão tem outro. Transportar roupa no Centro-Oeste tem um risco. Transportar grãos em Manaus
Tem como você elencar ou escolher o mais desafiador entre os segmentos que você ou já atuou ou ainda atua nos seus clientes? Olha, eu acho que, vou dizer assim, tem alguns que eu acho que são marcantes e que têm necessidades e, vamos dizer assim, particularidades e severidades distintas, né? Digo severidade porque a escolha de como a gente atua no segmento traz uma severidade ou de perda de prejuízo, ou de perda de agenda, enfim, né, ou atraso. Isso impacta no relacionamento com o cliente, impacta com o relacionamento do cliente final, mas eu acho que um dos que, assim, que eu acho mais desafiador por enquanto é o agronegócio. O agro, ele é ainda, vamos dizer assim, ele é um segmento que a gente ainda precisa olhar com muito carinho, né, e apoiar tanto o produtor como toda a cadeia que intermedia, né, a movimentação do agro. Né? Especialmente pelo que ele representa pelo Brasil, para o nosso PIB. Exatamente. O Brasil é agro, né? Sem agro não tem Brasil. Isso porque, inclusive porque a nossa logística, né, ela está muito focada no modal, né? E depende muito de uma mão de obra terceirizada. E também, né, passa ali, né, a ter problemas relacionados também às adversidades naturais. Exato. Então, você comentou, por exemplo, o que é o transporte no agro. Transporte de grãos, o transporte do algodão, atravessando um país para chegar no porto e fazer um processo de exportação, é um grande desafio. Porque nós temos as questões relacionadas à qualidade da estrada, né, que está disponível para fazer esse deslocamento, a questão dos profissionais, que são escassos, então a gente conta com muitos condutores novos, recém-chegados, que nem sempre sabem dirigir, conduzir um veículo que, inclusive, é caríssimo. Né? Caríssimo, cada vez mais tecnológico, né? A tecnologia embarcada nos caminhões, que o rodoviário é o modal principal do Brasil, como a Tati comentou, a tecnologia embarcada nos caminhões exige conhecimento para operacionalizar. Exatamente. E, além disso, né, as questões climáticas que eu volto novamente. Então, dependendo da época do ano e determinada época, você tem situações de seca, a estiagem, que pasme, Tatiana, o veículo está numa rodovia, o que isso afeta? Você pode ter situações de combustão espontânea de uma carga de algodão, por exemplo, devido a ela estar passando numa região muito seca. E se uma faísca ali, uma fagulha passar ali pertinho daquele compartimento de carga, aquilo é um problema. E as questões climáticas que a gente, enquanto planeta, tem que se preparar porque são questões que seguirão sendo desafios para a nossa geração. Né? E você comentou, né, sobre inovação, sobre futuro, sobre desafios, e aí eu te pergunto desafiadoramente, o que você visualiza para os próximos 5 anos? Não vamos muito longe, para os próximos 5 anos no gerenciamento de riscos no Brasil. Os próximos 5 anos de gerenciamento de risco, eu acho que o maior desafio é o como a gente se adapta, como você disse, à utilização de ferramentas que inclui a utilização de inteligência artificial, como a gente evita, ou melhor dizendo, tenta proteger as questões relacionadas ao cyberataque. Está muito em voga o tema, né? Mas ele realmente é para estar, porque a gente percebe, por exemplo, né, situações como a gente viu aí, fazendo um paralelo, né, com o transporte aéreo de passageiros, né, um apagão. Então, quando você lida com gerenciamento de riscos de uma cadeia logística, você precisa estar antenado e muito bem protegido, né, e sabendo quais são os seus riscos, né? Então, acho que esses relacionados à tecnologia são os maiores desafios. Mas eu acho que o maior desafio é a formação de pessoas. Eu sinto muita falta, né, de novos profissionais que sejam apaixonados, que queiram descobrir o tema, né, e que queiram agregar o seu valor, né, à gestão de riscos. A gente vê alguns profissionais que são formados em outras áreas que acabam até fazendo
uma participação especial, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o grande desafio nos próximos 5 anos é como o segmento de gerenciamento de risco vai formar novos talentos. Eu acho que esse é o maior desafio. Ô, Tati, obrigado, viu, pela sua maneira de apresentar para nós com tanto carinho e cuidado a sua atuação. E aí, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta e eu vou puxar a sua fala. O que você diria então para essa nova geração, né? Quais conselhos, quais dicas você daria para as pessoas que estão ingressando no segmento de transportes, de logística, de riscos, de seguros no Brasil? Bom, meu conselho carinhoso é os que ingressam hoje na carreira, sejam curiosos, gostem de processo, aprendam bastante com o seu cliente, procurem entender do seu país, da logística local, de distribuição, de como o país se movimenta, de quais são as dores das indústrias, das empresas de transporte. E principalmente busquem informação sobre o que é o universo global relacionado à gestão de risco e logística, porque ele é amplo, né? Ele é um segmento que ele acolhe diversos tipos de profissional. Você pode ser um especialista, você pode ser um gestor operacional. Ele tem espaço para desenvolver especialistas na área de seguro com o olhar focado em gestão de riscos. Então, procurem expandir, né? Olhar 360 e se apaixonarem pelo segmento, que ele é muito interessante. Muito mais do que um conselho, foi uma aula. Obrigado, Eu que Tati. agradeço, Obrigado pela Cris. sua presença, obrigado pelo seu conteúdo, obrigado pela sua generosidade. Muito obrigada, Cris. Obrigado você também que nos acompanhou em mais um episódio do CIS Talks. Reforçando, nosso QR Code aqui na tela com todas as informações sobre o CIST, o Clube Internacional de Seguros e Transportes. Recebemos a Tatiana Leite, que é a Risk Manager da Overhaul. Muito obrigado mais uma vez, Tati. Obrigada, Cris. E a gente se encontra nas nossas próximas edições. Tem muitos CIS Talks ainda. Até lá!